Livro do profeta Naum, diz assim o Senhor através do profeta Naum no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Como os irmãos sabem e estão percebendo, eu estou como quem sonha nesses dias. E eu ando muito feliz. Eu tenho estado muito feliz por estar aqui, no meio de vocês. Ontem eu trouxe os meus filhos para conhecerem a igreja, as nossas instalações, e eu nunca mostrei uma igreja com tanto orgulho e satisfação, e pude ver neles o quanto eles estavam felizes com o que estavam vendo e o quanto eles estavam alegres em ver a minha felicidade. Mas se nesses dias eu tenho estado muito feliz, né? De ontem para cá, eu estou como quem sonha. Os irmãos não têm ideia de como eu estou me sentindo. É incrível como o nosso Deus tem a capacidade e o poder maravilhoso de mudar a nossa vida num piscar de olhos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que cria um fato novo, e você que achava que ia ter um dia igual como os demais, você de repente tem um dia e um final de semana dos sonhos, um final de semana inimaginável, por mais fé que você tivesse. Que coisa incrível! Que maravilhosa graça do Senhor Jesus! Quanta bondade numa pessoa só, no nosso Deus, não é? Eu, prezados, estou muito feliz porque esse mesmo Deus que me deu essa alegria de ontem para cá, de estar com os meus filhos aqui, na sexta-feira à noite, ele testemunhou um testemunho que eu dei pregando lá na Assembleia de Deus de Vila Góes. E Deus viu o quanto eu disse que estava feliz, apesar da dor de estar longe dos meus filhos. Na sexta-feira. E os meus filhos já estavam de malas prontas para virem para cá ontem cedo. Não é? O nosso Deus sabe que eu reconheço a bondade dele, independente das coisas boas e temporais que possam nos suceder. E esse é o tema da minha mensagem nesta manhã. O Senhor é bom. Quero falar sobre a bondade do Senhor, não é? Quero falar nesta manhã inesquecivelmente feliz sobre a bondade do Senhor. E falar sobre a bondade do Senhor é falar que isso não tem nada a ver com os momentos ruins pelos quais nós passamos, ou com os momentos bons, como esse que eu e Marley estamos passando. A bondade do Senhor, meus queridos, não tem nada a ver com o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não tem a ver com circunstâncias. Simplesmente, queridos, Deus é bom e jamais deixará de ser, independentemente de qualquer situação. Ele é bom. E pensando sobre a bondade do Senhor, eu me lembro há muitos anos atrás, uma pessoa muito querida, teve uma grande luta com a esposa, e a esposa fez uma cirurgia de altíssimo risco, e ele teve muito medo de perder a esposa, mas ela ficou boa, e ele então fez um culto muito bonito, muito bacana,
e na casa dele, era uma casa ampla, e ele pediu para eu pregar. E eu não estava de plano, eu não tinha planos de falar o que eu falei no início daquela pregação. Mas o problema é que ele deu um testemunho antes. Ele deu um testemunho antes e ele foi muito enfático em dizer várias vezes do tanto que o Senhor era bom, porque a esposa dele estava tão bem e tinha ido tudo bem e tal. E aí, eu não sei se eu fui um pouco deselegante e até um pouco inoportuno, eu acho que não, porque ele mesmo, ainda no culto, ele disse coisas bonitas, mas eu comecei aquela reflexão perguntando para ele assim: meu irmão, se ao invés da sua esposa estar aqui, né, esfuziante, nessa alegria toda, se esse culto aqui fosse um culto fúnebre, onde a sua esposa estivesse aqui num caixão, você diria as mesmas palavras que você disse? De que Deus é bom? Porque ele falava o tempo todo da bondade do Senhor em relação àquela situação. E a gente entende, Deus é bom mesmo também por causa dessas coisas. E aí eu segui com a minha reflexão, e ele é um grande amigo até hoje, e ele disse que Deus mexeu tanto com ele, com aquilo que eu disse, porque aquilo o pegou muito de surpresa, porque de fato ele disse: pastor Hélio, eu de fato não sei se eu falaria que Deus era tão bom numa situação dessa que o senhor falou. Mas o fato, queridos irmãos, é que Deus simplesmente é bom. Naum, que é o texto que estamos refletindo, diz categoricamente: o Senhor é bom. O Senhor é bom. A bondade, prezados, a bondade de Deus é um dos seus muitos atributos. É uma das características maravilhosas dele. E nada, nem ninguém mudará isso. Deus é bom e ponto final. Não há nada que possamos fazer de maravilhoso para que Ele nos ame mais. Não há nada que poderemos fazer de tão ruim que Deus nos ame menos. Deus é bom, a bondade é uma característica do seu caráter maravilhoso. Por isso, nosso texto base começa tão somente com o profeta Naum nos dizendo nesta manhã: o Senhor é bom. A bondade de Deus nos é manifestada inicialmente quando, no ato da criação de todas as coisas, Ele o faz pensando em nós. Ele o faz pensando em nós. Deus que não precisa nada nem de ninguém. Deus que é autoexistente. Deus que é um ser tão maravilhoso e tão grandioso que a nossa mente não consegue alcançar a grandeza dele. Deus poderia ter ficado na dele. Deus poderia continuar sendo Deus e independente de qualquer coisa. Deus nunca precisou de nada, mas Deus começa a manifestar a sua bondade, a sua grandeza, a grandeza da sua bondade, quando começa a criar e pensar em nós. Ora, senão, comece a perceber a beleza da criação de Deus. Marisa perguntou para mim, no meio da semana, que cor que eu gostava. Eu disse para ela que eu gostava de azul. Mas, se tudo fosse azul. No meu guarda-roupa, acho que quase tudo é azul. Mas, se tudo fosse azul. Se todas as cores se resumissem na cor que a gente mais gosta, nós seríamos infelizes. Infelizes porque o azul é bonito, porque nós comparamos com o amarelo, nós comparamos com o vermelho, nós comparamos com as cores secundárias, com aquelas cores que
que quando misturadas produzem uma tonalidade espetacular, e tudo isso tem a ver com o dia que Deus disse assim: haja luz. Tudo isso tem a ver com o dia que Deus começou a criar todas as coisas e manifestar a sua bondade. Eu estava um dia passeando de moto com a Marley, nós fomos numas cachoeiras que tem lá no interior do Pernambuco. A região, a cidade se chama Bonito, como a do Campo Grande. E é muito lindo lá. São cachoeiras belíssimas, belíssimas. E eu sempre gostei muito de tirar fotografia. Tenho até um site que eu publiquei as fotos. Estou parado um pouco de tirar foto, mas eu sei que nós estávamos retornando do passeio, daquelas cachoeiras maravilhosas e tal, não é? Então teve uma hora que a Marley me deu um cutucão assim, falou: bem, para, não é? E ela conseguiu ver uma flor em cima de um barranco, né? Tinha um barranco assim na estrada de chão, nós estávamos andando por umas trilhas, e ela viu uma flor, ela falou: bem do céu, bem goiano, né? Bem do céu. Olha ali que flor. E aí descemos da moto e tal, rodeamos, subimos o barranco, e depois uma hora eu mostro para vocês. Eu fiquei encantado com aquela flor do mato. Uma flor do mato com umas nuances, com umas tonalidades de cores que pincel nenhum conseguiria fazer. Artista nenhum conseguiria fazer. E Deus fez no ato da criação, demonstrando a bondade dele para com as nossas vidas. Deus é bom, Deus é bom. Deus sabia que as cores iriam nos impressionar, iriam alegrar o nosso dia. As cores iam nos dar satisfação, assim como os cheiros. Eu sempre em toda a igreja tem umas pessoas que são mais engraçadas do que outras, né? De repente me ocorreu que talvez alguém dissesse que eu sou grato a Deus pela capacidade que eu tenho de sentir o cheiro do churrasco que está vindo aqui. Porque quando estávamos orando eu estava sentindo já. Não já? Vocês já sentiram? Irmãos, que diversidade de cheiros, não é? Que diversidade! Eu amo o perfume que a minha esposa trouxe, e eu estou precisando voltar à Europa, porque o dela, eu fui à Europa e trouxe, comprei baratinho para ela, e ela economiza bastante, mas já tem uns 5 anos que eu fui, que eu vou fazer uma propaganda aqui, né, porque é o Calandre, não sei quantos aqui, é o perfume feminino do Paco Rabanne, mas é um perfume tão delicioso, mas é muito gostoso. E às vezes quando ela passa aquele perfume, ela me cumprimenta, me dá um abraço, e eu sinto aquele cheiro, que cheiro agradável, que cheiro maravilhoso. E o cheiro da minha mãe, sempre que eu abraço a mamãe, eu falo para a mamãe assim: mãe, eu poderia abraçar, eu poderia encontrar a senhora no meio de 600 mulheres, somente pelo cheiro, por causa desse cheirinho gostoso de mãe, esse cheirinho tão único, tão único. E eu vejo a bondade do Senhor. Vejo a bondade do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Quanta diversidade nos sabores. Nos sabores. Por mais que você goste de piqui, se tudo tivesse gosto de piqui, misericórdia. Dr. Carlos, então, coitadinho. Dr. Carlos estava perdido, não é? E outras pessoas que não, né? Piqui é igual o Flamengo, né? Quem não ama, odeia, não é? Mas são sabores. Você consegue sentar numa mesa, irmão Amaro, e começar a fazer degustação, e cada coisa tem um sabor muito especial. E nós precisamos nos lembrar que Deus não precisava dessas coisas. Deus nunca precisou dessas coisas. Deus só fez isso e só criou assim porque Ele nos ama e porque a bondade é um traço do seu caráter. Mas mais do que isso, Deus vai manifestar a sua extrema bondade ao nos criar a sua imagem e semelhança. Ah, irmãos, aqui é que eu vejo a bondade de Deus mesmo. O nosso Deus nos mostra bondosamente
ao nos criar, que Ele nos queria não somente para cuidar de nós. Ele nos queria também para se relacionar conosco. Deus queria ter comunhão conosco. Deus nos cria para se comunicar conosco. Deus é bom e nos cria para ter um relacionamento de amor conosco, para falar conosco, para nos ouvir, para colocar coisas bonitas no nosso coração, para descer na viração do dia e vir conversar com a gente. E eu vislumbro isso no céu. Eu vislumbro o dia que estaremos no céu, como deveríamos estar até hoje lá no Jardim do Éden, e Deus descendo para conversar conosco, e Deus nos lembrando: olha, eu fiz você desse jeito para eu poder conversar com você, para eu poder relacionar com você, para eu bater um papo com você, como o irmão Amaro bateu comigo anteontem, quando veio aqui, chegou de viagem, foi lá no meu gabinete, já pela segunda vez, e eu amo quando isso acontece, não é? E aquele papo, vim aqui conversar com você, vim aqui orar com você, e Deus nos cria igual a Ele, a semelhança dEle. E o bocoió de Satanás veio propor para a mulher comer do fruto que fora proibida de comer, com a alegação de que comendo seria igual a Deus, que tiro no pé, ela já era igual a Deus, ela já havia sido feita igual a Deus. Que bondade! Que bondade! E a Bíblia diz que os nossos primeiros pais caíram, pecaram, desobedeceram, se perderam. E nessa perda toda, perdeu a comunhão com o nosso Deus por causa do pecado. E aí, mais uma vez, Deus vem e revela a sua bondade de uma maneira impressionante. Deus revela a sua bondade deixando a sua glória no céu. Deus deixa a sua glória no céu. Ele se faz carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo para restaurar essa comunhão que havia se quebrado. Queridos, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo que Deus manifesta da maneira mais fantástica a sua bondade maravilhosa, dando-nos a grande oportunidade de retornarmos a uma comunhão que nós nunca deveríamos ter perdida. Que ato de bondade! Que ato de bondade! Deus olha o homem pecador, Deus vê que não há um justo, nem sequer um. O homem se perdeu porque quis, se perdeu porque desobedeceu. Mas Deus, não para dar satisfação para Satanás, porque Deus não tem que dar satisfação para Satanás, mas Deus para dar satisfação para a sua justiça, para a sua santidade, Deus resolve deixar o céu vir na terra em carne, na pessoa do Senhor Jesus, e só podia ser dessa forma, para que o justo pudesse pagar pelos injustos e essa comunhão pudesse ser restaurada na pessoa do Senhor Jesus por causa da sua bondade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós não merecíamos nada. Estávamos chafurdados na lama. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossos próprios erros. A palavra de Deus diz claramente que não havia nenhum justo, nem sequer um, que todos haviam se extraviado. Graça imerecida foi o que recebemos do nosso maravilhoso Deus. Salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Tão somente e por causa da bondade de Deus. Tão somente por causa da bondade de Deus. Mas a bondade de Deus, meus prezados, também se manifesta de uma maneira fantástica no cuidado que Ele tem conosco. No cuidado que Ele tem conosco. E o profeta vai dizer assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Infelizmente, meus queridos irmãos e amigos, ninguém aqui está livre do dia da angústia. Ninguém aqui está livre do dia mau. Ninguém aqui está livre daqueles dias difíceis onde de uma hora para outra toda a nossa força se acaba, se esvai. Naqueles dias em que os nossos recursos não adiantam de nada.
daqueles dias em que o nosso coração parece estar rasgado, daqueles dias de medo, de pânico, de terror, de depressão, onde achamos que a vida não tem ou não terá mais sentido. Daqueles dias em que definitivamente percebemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, pois é em dias assim, de tremenda angústia, dias em que nos sentimos tão pequenos e incapazes, que somos maravilhosamente lembrados pelo profeta Naum, que o nosso bondoso Deus se apresenta como uma fortaleza. Uma fortaleza. Uma fortaleza. E eu, como os irmãos, já disse para os irmãos aqui, eu gosto de imaginar certas imagens que Deus projeta para nós através da sua palavra. Eu gosto de imaginar alguém que está sendo perseguido, por exemplo, alguém que está correndo um risco enorme por alguma coisa, e essa pessoa de repente essa pessoa encontra uma fortaleza, encontra um lugar seguro, encontra um abrigo para poder se proteger de um temporal horroroso, ou se proteger de algo que está oferecendo um grande risco para ela, e é esta imagem que Deus projeta para nós nesta manhã. O Senhor é bom e é uma fortaleza para aqueles que confiam nele. Deus se manifesta bondosamente, manifesta a sua bondade e a sua glória esplendorosa, nos consolando, nos amparando, nos livrando. Ele manifesta a sua bondade maravilhosa, nos lembrando de que somos dele e que o maligno jamais poderá nos tocar. E que eu acho mais maravilhoso, irmãos, quando eu falo sobre a bondade do Senhor, é que isso não tem nada a ver com os nossos méritos. Nada a ver. Nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. E é tão bom saber que, independentemente daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, das minhas infidelidades, Deus permanecerá bondoso e permanecerá fiel, porque a fidelidade também é um traço do seu caráter. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu não sei quantos conhecem um corinho que é muito lindo, que se não conhecerem eu vou querer que os irmãos aprendam, porque ele é muito, muito facinho. Muito facinho. Falando nisso, cadê o pessoal do louvor, hein? Estou sentindo falta de vários aqui. Um corinho que diz assim: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, a da qual a ti que dito Deus, grande é tua fidelidade. Mais alto. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é igual a ti, bendito Deus, grande é tua fidelidade. O que eu acho mais maravilhoso, irmãos, é que essa bondade de Deus não tem nada a ver com os nossos méritos. Deus é bom porque a bondade é inerente. Deus é bom porque isso faz parte do seu caráter desde que Ele existe. Então não conta tempo, Ele sempre existiu e Ele sempre foi bom. Por isso que o salmista vai reconhecer em alguns salmos,
sobre isso, e ele vai dizer assim, pensando em Deus ser esse nosso abrigo, pensando em Deus ser essa fortaleza da nossa vida, ele vai dizer assim no Salmo 18, eu te amarei de todo o meu coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ele vai dizer, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. É incrível como num versículo da Bíblia, o salmista consegue dizer tantas coisas relativas à bondade do Senhor. No 37 ele vai dizer, mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Deus é bom demais, irmãos. Outro dia estava eu aqui dizendo que eu estava com uma saudade lascada dos meus filhos, né? E que eu peguei a bike, estava na BR e pedalava, né? Os irmãos, alguns até falaram, pastor, e aí, pastor, está pedalando? E eu pedalava, né? Lembrei do filme Forrest Gump, né? Parecia que eu queria pedalar, não é? E Deus aquietou o meu coração e agora estou pregando numa manhã em que os meus filhos estão presentes. Porque a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Salmo 46, ele vai dizer assim, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é para daqui a pouco, não é para amanhã, é um socorro bem presente no momento da angústia. Clama e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas que você não tem ideia do que serão. No Salmo 73, o salmista vai dizer assim, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. No Salmo 93, ele vai dizer, o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Partindo para a conclusão, antes que este cheiro maravilhoso atrapalhe, tire a atenção dos irmãos, eu não poderia deixar de concluir essa reflexão falando sobre a última parte desse nosso versículo, quando o profeta diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Que segurança o nosso bondoso Deus nos dá, prezados. Ele conhece aqueles que depositaram a sua confiança na sua pessoa. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele nos conhece. E Deus manifesta a sua bondade maravilhosa. E não é porque nós temos méritos. Não é porque nós somos muito bonzinhos. É porque Ele é bom. Não é porque somos fiéis. Não é por causa disso. E Deus é bom. E é óbvio que Deus nos conhece. É óbvio que Deus nos conhece e continua sendo bom. Porque a bondade dele não depende daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que somos. Deus nos conhece e sabe que fomos selados com seu Santo Espírito. Deus nos conhece, prezados, e nós não podemos esquecer jamais disso. Não tenha medo de depender de Deus. Não tenha medo de clamar ao Senhor. Seja o que for que você estiver precisando, por um motivo muito simples.
Ele irá fazê-lo por causa de Jesus Cristo, seu maior ato de bondade. É por causa de Jesus. Ouse clamar a Deus, ouse depender do Senhor, porque Ele não vai olhar para as suas infidelidades. Ele pode até olhar para você numa outra situação e te disciplinar, e tratar com você, porque você está em pecado, porque você está em desobediência. Tem esse aspecto do caráter de Deus, mas todos esses aspectos serão atos de bondade. Deus não vai deixar de cuidar de você por causa da sua infidelidade. Deus manifestará a nós como um socorro bem presente, como fortaleza no dia da angústia, porque Ele nos conhece em Cristo Jesus. De Cristo nos revestimos. Ele é o nosso grande advogado. Ele é o nosso fiel intercedor. Ele é aquele que foi nos preparar lugar. Ele é aquele que enviou. Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que está à destra de Deus, lembrando sempre de que sacrificar a sua vida em favor daqueles que creram. E é por causa dessa bondade incondicional e maravilhosa de Deus que eu quero servi-lo, que eu quero andar com Ele para sempre. É por causa dessa bondade que eu quero anunciá-lo a todos os povos, que a despeito da grande dor e luta que pudermos estar passando em qualquer situação da vida, nós podemos cantar assim, ó. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Querido Deus, Tu és bondoso. Nós nem entendemos direito, Senhor, tudo isso. Nós tentamos alcançar um pouco, Senhor, esse atributo maravilhoso do Teu caráter. Mas, Senhor, a gente não alcança. Mas o fato é, Senhor, que nós sentimos a Tua bondade. Poderíamos passar aqui dias e dias relatando aquilo que Tu tens feito bondosamente em nosso favor. Mas nessa hora, Senhor, queremos Te agradecer por um único ato de bondade do Senhor. Por um único ato, Senhor. Queremos Te agradecer pela nossa salvação em Cristo Jesus. Somos um povo que viverá eternamente no céu, sem dor, sem erro, sem medo, sem pecado, sem mentira, ó Deus, sem qualquer coisa imperfeita. Somos um povo, ó Pai, que temos plena convicção de que temos casa preparada no céu, pelo Senhor Jesus, muito bem preparada, e lá estaremos, e lá permaneceremos eternamente em ditosa comunhão, Senhor. Ó Deus, que maravilha, Senhor, que maravilha crermos nas Tuas promessas e termos tanta certeza da Tua bondade. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos,